Bem, né, galera? Vamos uma correção aí da atividade, né? A gente viu aí o assunto independência na América Espanhola, né? E vamos responder aqui essas 6 questões aqui do sistematizar, certo? Ó, aqui tá dizendo quais fatores influenciaram, primeira questão, quais fatores influenciaram o surgimento dos movimentos de independência na América Espanhola? Bota aí, 2 pontos aí que vão influenciar principalmente nesse movimento de independência da América Espanhola. Primeiramente, a influência da independência dos Estados Unidos. Coloca aí, resposta. Influência da independência dos Estados Unidos, vírgula, invasão napoleônica na Espanha, e as ideias iluministas. Então, ponto, finaliza aí. Então, esses são os 3 pontos principais, as 3 grandes influências aqui na América Espanhola para a tentativa de independência, né? A questão da independência dos Estados Unidos vai ter uma influência muito grande. Lembrem que os Estados Unidos vai ser o primeiro país na América a se tornar independente, né? Isso vai influenciar outros países aqui da América a também fazerem o mesmo, né? Lembre que os Estados Unidos se tornam independentes em 1776, a gente viu o processo de independência aqui nessa unidade. Vimos também o processo de independência do Haiti, né, que é o segundo país na América a se tornar independente, e o processo de independência da América Espanhola tem influência, né, principalmente da independência dos Estados Unidos, da invasão napoleônica, porque quando Napoleão invade a Espanha lá na Europa e destrona o rei Fernando VII, se eu não me engano, isso faz com que a Espanha deixe de ter o rigor aqui na América Espanhola, né? E quando Napoleão é expulso, quando Napoleão é preso, quando eles tentam voltar para tomar a América, isso já existe um processo de independência muito forte aí. E logicamente que tudo isso baseado nas ideias iluministas, até porque a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, elas foram influenciadas pelo iluminismo. Essas ideias iluministas virão para a América Espanhola, até porque muitos dos que lutaram por independência nesses locais lutaram em exército francês ou tiveram contato com as ideias iluministas, beleza? Segundo, que relação pode ser estabelecida entre a Inglaterra e os movimentos de independência da América Espanhola? Bota assim, a Inglaterra como maior potência do mundo, queria que os países da América Espanhola se tornassem livres. A Inglaterra, como maior potência do mundo, queria que os países da América Espanhola se tornassem livres, pois assim facilitaria a sua comercialização, com esses países. Beleza? Fecha aí, ponto, acaba aí. O que isso significa, gente? Que para a Inglaterra, quanto mais países independentes, melhor para ela negociar, né? Porque se antes, nesses locais, a Inglaterra precisava negociar primeiro com a Espanha para depois comprar ou vender produtos para as colônias, se aquela colônia se torna independente, para eles é muito melhor, porque eles vão conseguir negociar diretamente, ou seja, o lucro pode ser ainda maior. Ou seja, quando existe um processo de independência na América portuguesa e espanhola, a Inglaterra vai estar envolvida, porque ela vai querer que esse processo aconteça para facilitar a sua influência nesses territórios. Beleza? A terceira questão aí, gente, ó, como as ações de Napoleão na Europa influenciaram a América Espanhola? Bota aí. As ações de Napoleão na Espanha, fizeram com que a Espanha se enfraquecesse. Com isso, surgiram os movimentos de independência na América Espanhola. Ponto, fecha aí, né? Ou seja, o que isso significa, gente? Que quando Napoleão invade a Espanha, isso
logicamente que a Espanha fica enfraquecida, até porque o rei é retirado do trono. Então, Napoleão, como ele está mais preocupado lá com a Europa, né, em dominar aquela região da Europa, ele não vai se preocupar com as colônias aqui. Ele coloca inclusive o seu irmão para ser rei da Espanha naquele momento. Então ele não vai se preocupar com as colônias, ele se preocupa mais lá com o território europeu. Com isso, os países aqui na América, eles vão ficar, na América Espanhola, vão ficar super à vontade. E aí vão começar o seu processo de independência, vão começar o seu processo de articular a sua independência. Então, esse momento, essa entrada de Napoleão vai ser importante para esse processo aqui na América Espanhola, beleza? Quarta questão. Na quarta questão tem assim: esclareça qual era o projeto político de Simão Bolívar. Coloca aí, ó. Quarta questão. Resposta: estabelecer uma união contra os espanhóis e criar uma associação territorial. Foi o que a gente viu, pan-americanismo, né? Ou seja, estabelecer uma união contra os espanhóis e criar uma associação territorial, né? Então, gente, ponto, finaliza aí. Então, esse era o projeto, esse é o pan-americanismo que a gente acabou de ver no último vídeo, né? Que fala sobre esse processo de se unir, de fazer uma associação, de fazer até uma associação militar entre os países para se defender, para que não existisse a recolonização, até mesmo para se proteger contra a Espanha. Então, esse é o movimento pan-americanismo que acaba não dando certo, mas era um projeto de Simão Bolívar, beleza? Vamos aqui à quinta questão. Em 1826, Simão Bolívar encabeçou o Congresso do Panamá para tentar empreender o pan-americanismo, que pregava uma América forte e unida. Contudo, ele não teve êxito nesse projeto. O que explica o tal fracasso? Primeiro, o tal fracasso é explicado pelo seguinte, bota assim, a falta de reconhecimento internacional. A falta de reconhecimento internacional, né? Vírgula. Países como Brasil, Estados Unidos e Inglaterra não reconheceram o pan-americanismo, né? Ou seja, bota assim, a falta de apoio internacional, a falta de reconhecimento internacional. Países como Brasil, Estados Unidos e Inglaterra não reconheceram o movimento, beleza? Então, pontinho, finaliza aí. Então, esse é o processo, né, gente? Essa união e essa associação, ela precisava de um reconhecimento internacional. E isso acaba não acontecendo, né? Acaba não havendo o reconhecimento, principalmente desses três principais países aí, né? Brasil, que era na América, os Estados Unidos, que vinha crescendo bastante, e a Inglaterra, que era a maior potência do mundo. Não houve esse reconhecimento para esse pan-americanismo e isso enfraqueceu o projeto político de Simão Bolívar, né, nessa situação, beleza? Sexta questão: identifique um aspecto histórico que se relaciona com o processo de independência da América Espanhola ocorrido na primeira metade do século XIX. Vamos ver aqui, né? Gente, no início do século XIX, o que vai acontecer no início do século XIX? A expansão napoleônica. Esse é o principal processo. Então coloca aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que eu posso colocar. O aspecto que se relaciona com a independência da América Espanhola, no início do século XIX, é a... Deixa eu ver, peraí. É o Império Napoleônico, né? A formação do Império Napoleônico, certo? É a formação do Império Napoleônico, certo? Ou seja, esse é o principal ponto aí da América Espanhola. Então bota pontinho aí até aí, certo? Então o principal aspecto histórico que influencia no processo de independência da América Espanhola vamos com calma aqui. Deixa eu ver. É o processo expansionista de Napoleão Bonaparte. Bota assim. O aspecto histórico que influencia na independência da América Espanhola é o processo de expansão napoleônico. Ponto. Finaliza aí, beleza? Essa fica melhor. Gente, por que o processo napoleônico? Porque Napoleão, quando ele começa o seu processo de expansão, ele vai invadir um desses territórios importantes, que é a Espanha.
né? E logicamente que quando a Espanha se vê invadida por um inimigo, né, que é Napoleão, ela vai logicamente que parar de olhar para a América, né? Ela não vai ter como mais explorar, olhar, observar as suas colônias, né? As suas colônias vão ficar mais à vontade, né? Até porque Napoleão estava preocupado mais com a Europa do que com a América. Então eles ficam mais à vontade. E o que é que isso acarreta? Acarreta que esse processo ele vai ser facilitado, porque não vai ter ninguém aqui olhando. Então a galera vai começar a articular os processos de independência, certo? Então o contexto histórico que tem relação com a independência da América Espanhola no início do século XIX, né? Lembre que Napoleão Bonaparte ele começa seu processo ali em 1800 e pouco, né? 1804 começa o seu império, vai ser o